nós estamos em JTT especial de quarentena. E hoje, então, a nossa entrevista também é com o Prudente de Mello, que é advogado, professor, um dos membros também da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. O Prudente é nosso conhecido aí também do Portal Desacato, um dos nossos seguidores, apoiadores. Prudente, boa tarde, bem-vindo mais uma vez a esse espaço. Como está você? Aqui no Extremo Oeste está um pouco frio nesse momento. Boa tarde, Cláudia. Não, aqui nós estamos com sol, calor, apesar já de estarmos termos mudado já de estação, mas está quente. Tá quente, que bom. Prudente, na verdade, na quarta-feira à noite, já era bem tarde, quando a gente viu aí que você também colocou na rede social, no Facebook, alguns escritos referentes a uma interpelação judicial do governo aqui de Santa Catarina. Eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência o que é isso, o que é esse documento, o que a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia também tem feito aí na garantia dos direitos dos catarinenses nesse tempo de pandemia. Bem, Cláudia, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ela tem uma representação estadual aqui em Santa Catarina, núcleo, tanto na região oeste como na região sul, como um núcleo estadual. E após debate entre os juristas aqui, entendemos por apresentar uma interpelação judicial. Uma interpelação judicial para que o governador, né, venha a público, depois de idas e vindas, apresentações de isolamento social, aí 3 dias depois ele volta atrás e daí diz que vai discutir com os prefeitos, aí volta a se manifestar e, de novo, fazendo mais um recuo que pode trazer um prejuízo muito grande para a sociedade catarinense. Sabemos o que aconteceu com o célebre Milão Não Para e o desastre que isso foi, né? Por quê? Porque lá também não se tinha, claro, um planejamento diferente do que aconteceu na China, que logo depois do primeiro momento se fez exatamente uma política de isolamento. Em Milão não se fez. E aqui, essa interpelação judicial tem por finalidade o quê? A interpelação judicial tem por finalidade de que o governador responda claramente para a sociedade catarinense quais são as bases científicas, quais são os estudos técnicos, quais são as condições, quem da comunidade acadêmica, quem da comunidade da área de saúde foi escutada para fazer e adotar medidas de ruptura com o isolamento social. Então, a interpelação judicial é uma medida pela qual a sociedade catarinense, e aqui no caso a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, vem a solicitar, a demandar em juízo essas respostas. Respostas que digam exatamente e garantam, né, que tenha sido, sim, escutado setores que se reportam a partir das orientações da Organização Mundial da Saúde, setores que possam dizer, não, está perfeito, não tem problema nenhum. Porque o que sabemos é exatamente o contrário. Somente o isolamento social é que vai garantir que não aumente o processo de contaminação. O Brasil já está com mais de 800 pessoas mortas, tá? E aqui em Santa Catarina já temos 17 pessoas, e isso que nós estamos muito longe do pico. Ontem mesmo foi fechado um dos supermercados da cidade em face da contaminação de 3 funcionários. E o supermercado está fechado para fazer o quê? Exatamente um processo de desinfecção, um processo de garantir asepsia e retorno possível das atividades, porque o supermercado pode ser necessário. Agora, essa situação é uma situação muito grave, porque, ademais, o governo do Estado, ele flexibilizou, tá? Inclusive setores que não são essenciais, tá? Setores que não dependeriam e não são necessários, como aqueles que possam pôr, como diz a Organização Internacional do Trabalho, em risco a saúde e segurança da população. Que foi essa portaria de domingo também, né, Prudente? Exatamente. Essa portaria de domingo que flexibilizou o decreto veio para dar continuidade, para trabalhar pessoas. Nós temos, sim,
que nos preocupar, claro, com a condição de renda das pessoas, e isso o Estado deve intervir para garantir a condição de renda das pessoas. Mas não pode se colocar pessoas como construção civil, tá? Que estão trabalhando lado a lado, os trabalhadores, pessoas que têm um contato direto, como barbeiros, cabeleireiras e toda uma Faxineira. série de trabalhadores autônomos, né? Eles trabalhando, circulando, se encontrando, quebrando esse isolamento social e, consequentemente, aumentando o número de contaminações, o risco de vida de todos os demais pessoas da sociedade catarinense, todos os catarinenses, numa situação. Ademais, a própria sinalização que vem aí de possibilidade de abertura das escolas é outra coisa de extrema gravidade. Prudente, o Estado ele tem algum prazo aí para responder também essa interpelação? Como é que funciona isso também, para a gente ter uma resposta, essa explicação que o governo terá de dar com base nesses dados também técnicos, científicos? Certo. Já foi designado o juiz, tá? Agora o governador tem que ser citado, tá? No caso, por exemplo, se a gente pegar um similar, a Ordem dos Advogados do Brasil ingressou, né, com uma medida, não uma interpelação judicial, mas ingressou com uma medida, houve inclusive a distribuição para Alexandre Moraes, e que o tema é bastante semelhante, porque o então presidente da República estava tentando impor medidas para romper com esse isolamento social, que é uma orientação, como já dita, pela Organização Mundial da Saúde, e o Alexandre Moraes determinou, no caso ali, que o presidente, né, se manifestasse num prazo de 48 horas. Não sabemos ainda como vai ser aqui, quando vai ser a notificação, mas é importante também grifar mais uma questão, Cláudia, que é o seguinte: essa posição que agora está sendo externada pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, inclusive encontra um determinado eco, está em consonância com o que está sendo compreendido pelo Ministério Público Estadual de Santa Catarina, pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério Público Federal, que também, na mesma linha de raciocínio de que nós estamos externando nessa petição, também diverge da orientação e questiona essa tentativa de romper com o isolamento social, tanto nesse plano como outros aspectos que estão sendo abordados e que envolvem o trabalho de atividades não essenciais. Perfeito. Prudente, uma última pergunta, porque o nosso jornal também vai abranger outras entrevistas hoje, e a gente já vai agradecendo também a tua participação, que sempre vem aí com elementos bem importantes, especialmente nesse tempo de pandemia, que o que a gente mais precisa é informação também de qualidade, informação verdadeira. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho também sobre, porque me parece que essa interpelação também que vocês acabaram encaminhando é uma ação de vigiantes, né? A gente pode dizer assim que a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia também tem vigiado bastante os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras na garantia, né, da democracia, que ainda não é plena, a gente sabe, ainda mais afetada nesse governo Bolsonaro que nós temos, mas de que maneira vocês também pretendem continuar, vou dizer assim, em cima também do governo do Estado, porque é sempre essa bagunça, como você iniciou a entrevista, uma hora fala uma coisa, a outra fala outra, então conforme a burguesia se mexe também, o governo se posiciona. Então fala um pouquinho para a gente sobre essas ações que vocês também têm feito. Veja, nós estamos bem preocupados, e essa primeira medida adotada não necessariamente vai ser a única, né? Nós vamos ter que estudar os movimentos que vão sendo realizados para, então, vir a exercer e praticar atos com o intuito de barrar, porque o mais importante nesse momento é barrar as iniciativas que possam estar sendo colocadas e voltadas puramente pelo interesse econômico, pela ganância. Tá? Nós não podemos, em nome de uma ganância, de uma exploração da classe trabalhadora, né, expor
né, essas pessoas à morte. Nós temos é que preservar, antes de mais nada, o direito à vida. Esse é o ponto central, essa é a essência. E por isso a nossa posição, a partir da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a garantia, né, de todos os cidadãos e das pessoas, né, em especial no estado de Santa Catarina, que é onde estamos atuando, para que seja, antes de mais nada, garantido o direito à vida, uma vida digna. E uma vida digna significa não estar, então, em condições de estar expostos à morte. Tá? Preservar uma vida digna é aquilo que já estava, inclusive, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. É verdade. Prudente, mais uma vez, um grande abraço. Te agradeço pela entrevista e se cuide muito, por favor. Obrigado. Eu me cuidarei, até porque eu tenho uma notícia ruim. Eu já peguei o coronavírus. Tá? Ah, é? E como é que tá isso, Prudente? Foram 12 dias que eu fiquei muito mal, acamado. Tá? Eu já tive alta agora a partir do dia 5 de abril, mas foram 12 dias terríveis. Tá? E isso demorou, inclusive, para vir o resultado. Mas quero dizer que estou bem. E por ter passado por isso, é que eu tenho mais vontade ainda de, dentro desse processo, exercer essa luta, essa garantia, porque eu estou comemorando a vida. Prudente, a gente até se emociona, né, com uma notícia dessas aqui. A entrevista é gravada, mas vai passar ao vivo aqui no JTT Diário, porque eu acho que também você teve sorte, além de tudo, porque teve todo o atendimento, né, Prudente, e isso que tu fala do isolamento social, as pessoas precisam permanecer em casa, o governo precisa garantir que as pessoas consigam ficar em casa também, porque daqui a pouco não tem leito para todo mundo, daqui a pouco nem todo mundo consegue ter a sorte de um atendimento, né, Prudente? A situação tende a piorar, então o isolamento é preciso. Isso mesmo, a preocupação é grande. Por sorte, eu não tive que ir para o hospital, mas eu quero, uma última coisa, ressaltar, Cláudia, que o atendimento via SUS e o atendimento dos postos de saúde, o atendimento das UPAs, essas pessoas são verdadeiros heróis. O trabalho deles e do SUS é realmente fantástico. E talvez eu seja um sobrevivente, inclusive graças a eles. Graças ao SUS, é sim. Prudente, um grande abraço e siga firme aí. Um abração para toda a família também. Tá certo, muito obrigado. Um grande abraço, Cláudia, para todos vocês do Desacato.